Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal Astrologia em Foco. Eu já agradeço você pela sua presença constante aqui e você que acaba de chegar, eu me apresento, meu nome é Tita Zapata. Eu também te convido a se inscrever no canal, não esquecer de apertar o sininho para que você possa receber sempre notificações do YouTube de que eu postei um vídeo novo. Claro, fazer parte deste canal, desta família que está aqui buscando mais conhecimento e entendimento de uma forma mais simplificada da astrologia. Hoje eu venho apresentando para você especialmente mais um vídeo na série das estrelas fixas. Eu vou falar hoje sobre Altair. Eu escolhi 3 estrelas para trazer para vocês por uma simples questão de que elas estão sendo ativadas por 3 planetas exteriores, que representam gerações. São eles: Urano ativando Caput-Algol, Netuno ativando Shet, e agora Plutão ativando a estrela Altair. São aspectos importantes de uma mudança do planeta, uma mudança geracional muito fortalecida. Nós temos aí situações complicadas para enfrentar. Então vamos entender o que é que Altair representa. Ela é uma estrela fixa. Se você ainda não assistiu os 2 últimos vídeos, Caput-Algol e Shet, eu convido a que você aproveite aqui esses 2 cards e depois de acabar de assistir este, possa entrar neles, assisti-los também e compreender melhor, porque ali eu explico um pouquinho mais sobre o que são estrelas fixas. Mas só para você entender aqui rapidamente, para que o vídeo não fique muito longo, estrela fixa foi representada lá na antiguidade, lá nos antigos babilônios. O quê? Aquelas estrelas que para eles não tinham movimento. Elas têm movimentos, mas são mínimos esse movimento. Ela é muito lenta. Imagine então que para aquela humanidade, para aqueles homens, naquele momento, elas estavam paradas no céu. E elas brilhavam e tinham cores diferenciadas também. Então eles separaram essas estrelas como estrelas fixas. E eles deram um nome para as demais que tinham movimento, planetas, ou então estrelas errantes. Isso aqui é uma pequena ideia do que e como surgiram as estrelas fixas. No segundo vídeo, quando eu falo sobre Shet, eu explico também sobre as Bebianas, ok? Só para você ter uma ideia do que nós estamos aqui falando. A Altair é a estrela alfa da constelação de Áquila, ou a Águia. É uma constelação que tem o formato de águia em direção ao ocidente. Ela está no 2º grau do signo de Aquário. Lembre que eu falei que ela é muito lenta. O movimento dela é imperceptível. É uma estrela branca e ela é muito brilhante. E ela também se vê de uma forma achatada. A sua natureza é de Marte, de Júpiter e de Mercúrio. Nós vamos entender essa natureza ao longo da explanação da mitologia que está envolvida com essa estrela chamada Altair. Por quê? Porque na mitologia ela carrega o fogo divino da inspiração que é capaz de transformar através da determinação. E aqui nós vamos entrar no mito de Ganimedes, o príncipe grego que é sequestrado por Júpiter ou Zeus. Eu sei que quando a gente fala muito de mitologia, algumas pessoas ficam um pouco confusas. Por quê? Porque existem sim algumas versões de mitos mitológicos. Eu vejo isso com muita intensidade, por exemplo, no mito de Quiron, que é o centauro que representa um planetoide chamado, por Quiron, e a energia que ele traz para o nosso mapa. Mas eu não vou entrar aqui no questionamento de Quiron. Eu só quis dar um exemplo de que existem algumas
algumas diferenciações a respeito dos pais, a respeito da posição que aquele ser que está inserido, né, nesta mitologia vem aqui apresentando, mas o básico da mitologia, o básico da história é sempre o mesmo. Ganimedes é um jovem, ele é príncipe e ele toma conta do rebanho do reino do pai dele, na Grécia. E ele é um adolescente, pré-adolescente, ele é muito bonito. Ele é maravilhoso. Júpiter, Zeus, mitologia grega, mitologia romana, ele se encanta por Ganimedes. Mas antes disso, os deuses no Olimpo tinham uma pessoa especial para servir o néctar. E esta jovem, ela caiu em descrédito. Não vou entrar aqui nessa parte da mitologia para não alongar o vídeo. Ela cai em descrédito e Júpiter a retira desse cargo, que era muito importante, servir o néctar para os deuses. Então Júpiter, Zeus, está à busca de alguém que possa substituir esta jovem. Júpiter, ele representa o quê? A grande expansão, mas ele também vem com a ideia de um ser divino, né? Porque ele é o deus dos deuses, e ele tinha como concepção de expansão o seu relacionamento com deusas, deuses. De alguma forma, ele também tinha uma transmutação para formas animais, e ele se expandia para todos os lados. Ele não era fiel nem um pouco à sua esposa Hera. Ele não era nada fiel a Hera ou Juno, dependendo também da mitologia grega ou romana. O que acontece? Hera, ela não queria perder, ou Juno, não queria perder o seu cargo de esposa do deus maior, do deus que controlava todo o reinado e todo o Olimpo. E ela não se separava de Júpiter ou Zeus, mas ela fazia o quê? Uma perseguição contra o interesse que ficasse mais fixo. Quando Júpiter ou Zeus se interessasse mais fixamente por alguém, ela ia perseguir aquele alguém, e no caso do aspecto feminino, ela que gerava um filho, ela ia perseguir esse filho que era semideus ou deus. Porque Júpiter se envolveu com muitas humanas, por exemplo, Hércules é filho de Júpiter e Zeus, mas com uma humana. Então ele é um semideus. Voltando à história do sequestro, Júpiter está pairando pela Terra, e ele vê esse jovem maravilhoso, lindo, era o jovem mais lindo que existia naquele momento. E ele faz o quê? A sua transmutação como águia, mergulha, sequestra Ganimedes e leva para o Olimpo. É claro que ele teria que dar a Ganimedes um cargo, e foi o cargo daquele que serve o néctar para os deuses. Só que Júpiter passava muito tempo na companhia de Ganimedes, e Hera já sabia exatamente o que é que aquilo estava levando ao envolvimento de Júpiter mais profundo com Ganimedes. E ela não gosta nada dessa situação. Enquanto isso, os pais de Ganimedes, que eram reis na Grécia, né, rei e rainha, eles ficam extremamente condoídos, desesperados com o sequestro do seu filho. E eles começam a orar a Júpiter que o devolva, porque eles sabem que foi uma águia que desceu, e a águia é uma representação de Zeus, Júpiter. E Zeus se compadece da tristeza dos pais. E ele, então, forma a constelação de Aquários, onde um jovem, que muitas vezes é representado com uma imagem de não masculino nem feminino, ele é andrógeno, carrega ali uma ânfora de água e derrama essa ânfora de água. Essa é a imagem do signo de Aquários, da constelação de Aquário. E ele faz essa constelação, né? Ele forma essa constelação para que os pais de Ganimedes pudessem ter a imagem daquele filho. Qual que é a representação
que traz? Primeira, a águia, ela tem uma conexão com a elevação dos imperadores para os céus. Então, ela passa a ser um símbolo dos imperadores, principalmente dos imperadores da parte romana. Eles utilizam a águia como aquele que o conduz ao alto, ao céu, ao plano mais divino. Além disso, também, a águia serve como um instrumento de trazer o fogo da espiritualidade para a humanidade. Hoje nós temos como símbolo o quê? A pomba branca. Naquela época, o símbolo era a águia, que ela tem a representação, então, do espírito, da alma, do fogo sagrado. Então, não era só para os imperadores, mas também uma ideia dos homens que tinham essa, digamos, capacidade de se elevar, porque não eram todos, lembre-se disso. Aquele que tinha essa força, essa tenacidade, era o que merecia o reino divino. Outra tendência é que essa águia está sempre voando. Ela não fica parada e ela representa o quê? Uma ação constante. Vamos lembrar que Júpiter, Zeus, estava sempre em movimento. Por quê? Porque ele estava sempre se expandindo, fazendo crescer a humanidade, o planeta. Ele ia sempre nesse processo de crescimento. O que isso traz como aspecto positivo? A generosidade. Vamos lembrar que Zeus, Júpiter, é a bênção cósmica. Então, ele também tem essa questão da generosidade, da expansão, do distribuir. Mas a gente não pode esquecer que, como eu falei, só quem subia alçava, imperadores ou pessoas, né, que tinham esse poderio, era que eles acreditavam que podia alçar aos céus. Tem aí o quê? A imposição, a tendência à agressividade, à luta, à guerra. Aqui, o que nós podemos perceber é que esta estrela, no campo positivo, ela vem nesta representação da águia, de Júpiter, de Zeus, trazer coragem, determinação, mas que no campo negativo, ela fala desta ação desmedida, desta imposição sem se importar com as consequências. Por isso, os imperadores e os comandantes maiores, porque se eles tinham que ir para uma guerra e dizimar um outro povo, paciência, era isso que tinha que ser feito. Isso era considerado um ato de elevação, de crescimento. Muita obstinação, que é teimosia, né? Arrogância e atrevimento. E com a explicação mitológica da águia, nós vamos perceber que esta energia é representada na estrela Altair, que é a estrela alfa, é a primeira que está lá no alto da cabeça da águia, e que ela já era reconhecida há mais de 3.500 anos pelo povo da Babilônia, pelos estudiosos do céu da Babilônia. E ela foi reconhecida e associada naquela época ao fogo, como eu acabo de explicar. Esse fogo, essa luz que representa essa elevação. E quem trazia o fogo? Os imperadores, né? Ela foi associada à lua, ao sol, por causa dos deuses. E aqui, então, nós vamos entender um pouquinho por que essa energia de Ganimedes, o que é que ele também traz para essa, vamos dizer assim, arte divinatória que foi utilizada com Altair na Idade Média, como das outras estrelas fixas. Porque Ganimedes, ele servia ali no Olimpo aquele jarro com o néctar. Quando Zeus, Júpiter, plasmou a constelação de Aquário, ele representou este jovem derramando a água, que era a emoção, o sentimento, mas muito mais conectado com a razão. Tanto que quando se descobre Urano, ele passa a ser rapidamente o regente principal desta constelação. Vamos entender aqui que o jovem é andrógeno. Ele não é nem feminino e nem masculino. Afinal de contas, ele estava naquela fase da puberdade. O servir
o néctar aos deuses era um cargo elevadíssimo, de muita importância. E este ser que fazia este serviço estava sempre junto com Zeus ou Júpiter, né? Dependendo da mitologia. Hera, ou Juno, tinha um ciúme terrível de Ganimedes. E ela tentava a todo custo fazer com que este jovem se afastasse de Júpiter. A mitologia não conta essa queda de Ganimedes. Ele fica ali como aquele que vai sempre servir o néctar aos deuses. E ele traz para a humanidade, através da constelação de Aquário, não só a lembrança desse jovem que passa a ter um relacionamento com Zeus Júpiter. Claro que ele não reproduzir, né? Poderia ter um filho, certo? E isso sossegava um pouco essa ira que a Hera ou Juno tinha sobre esse jovem. Fica aí o exemplo dessa constelação de Aquário, que vem trazendo essa ideia, né, para o humano de que a dicotomia entre masculino e feminino chega um momento em que ela se eleva ao que se apresenta como um anjo, como um deus andrógeno. Mas isso aqui é papo para um outro vídeo, certo? Isso é para que vocês compreendam que a maior parte de todas as constelações e estrelas tem uma analogia com a mitologia. É muito interessante que a gente consegue perceber a influência através dessas analogias. Altair, ela indica riscos. Por quê? Por causa da teimosia, da determinação. O que Altair, então, representa, tanto a nível coletivo como a nível individual, desde que você, no seu mapa astral, tenha algum planeta pessoal em 2 graus de Aquário. Como nós temos um orbe de análise de 1 grau, então eu vou considerar de 1 grau de Aquário até 3 graus. Aí sim você será ativado pessoalmente. Ou lembre-se, por oposição também. 1 grau de Leão, 2, 3 graus de Leão, ou por quadratura em Touro e em Escorpião. Mas a quadratura já é um pouquinho mais leve. Eu diria que a conjunção é o aspecto mais poderoso para ativar essa estrela fixa. Então, vamos perceber que a determinação, ela traz o quê? Ela vem através do quê? Da ação, ela vem através da força de vontade, e com isto ela quer alcançar, obter sucesso pessoal ou coletivo, quando a gente está envolvido. Por exemplo, essa estrela era muito utilizada na época das guerras, ali nos povos antigos, se aquele rei teria sorte sobre a guerra sobre o outro, e situações de muita necessidade, até de sobrevivência. Essa estrela, portanto, representa o poderio o quê? Militar. A gente pode perceber que além dos reis da Idade Média, quando eles começam a fazer aqueles, como é que chama? Aqueles brasões, eles colocam o símbolo da águia. E o militar também tem como símbolo a águia. E os juristas, por quê? Porque a águia é sagaz. Lembre-se que ela representa Júpiter, Zeus, que era o deus dos deuses, e ele decidia as questões jurídicas do Olimpo e da Terra. Assim, isso pode indicar para essa pessoa de uma forma mais individual e coletiva para o grupo. Então, todo o planeta Terra recebe essa energia neste momento. Teimosia, bastante agilidade, vitalidade, dons também de solucionar enigmas e um fanatismo nas suas crenças, naquilo que acredita. Por isso, existe um nível maior de riscos e muita valentia. São os valentões de momento. E independência para a ação. Eu vou falar daqui a pouco a respeito dessa conexão de Plutão com o Altair e vou explicar um pouquinho melhor isso. Aqui para análise da conjunção de Plutão com o Altair, eu gostaria de trazer um exemplo que é muito conhecido, que é o criador de Sherlock Holmes, o escritor Sir Arthur Conan Doyle.
ele possuía a estrela Altair ativada pela lua pessoal. E ele trouxe uma série de novelas onde apresentava questões relacionadas com crimes, com segredos, enigmas, coragem, valentia. Ele apresentou tudo isso, toda essa característica dessa estrela Altair, do equilíbrio para o positivo, mas tinha o lado sombra também, os assassinatos, aquela questão de controle através da questão jurídica, enfim. Ele é alguém que traz e exemplifica muito bem essa conexão da lua com a estrela. Lembrando que a lua conecta-se com a ancestralidade, com as emoções, mas utilizando o racional, que é a energia do signo de Aquário, a distribuição desse conhecimento para a coletividade. Agora sim, vamos passar para uma explanação rapidinha aqui dessa conjunção de Plutão com o Altair. E você que ainda não me conhecia, que está chegando aqui agora neste vídeo, eu vou convidar a que você olhe aqui nos cards, porque estarei colocando 2 vídeos a respeito de Plutão. Aliás, não são 2, são 3, porque tem Plutão retrógrado também. Aqui, para que você possa assistir e complementar a explanação que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque Plutão representa poder, representa manipulação. Plutão, ele é extremamente perigoso, porque onde ele toca, ele vai trazer dor. As transformações são muito difíceis. Ninguém aceita uma transformação com facilidade, por mais negativa que seja a situação. Isso você vai ter uma explanação aqui rica de explicações nesses 3 vídeos que estão selecionados para você. Aquário é um signo que representa coletividade, sociedade, e ele é um signo racional, ele é um signo mais mental, mas lembre-se da conexão com a espiritualidade, através do verter da água, que vem do alto para aqui a terra. Existe sim a necessidade de um pensamento lógico, né, de uma igualdade entre as pessoas, mas sempre com uma conexão com algo maior, que é esse tipo de conexão com a espiritualidade. Aqui nós temos este Plutão exatamente em conjunção com esta estrela Altair. Plutão entrou no signo de Aquário, dia 20 de março, mas ele, no dia 2 de maio, o que aconteceu? Ele começou a retrogradar. É como se ele estivesse andando para trás. É claro que é uma ilusão de ótica, mas todo esse tempo em que a humanidade analisou as estrelas, eles percebiam que este movimento de retrogradação trazia situações já ocorridas, que já haviam acontecido, que não tinham sido solucionadas. Portanto, nesta retrogradação, Plutão passa, porque ele havia chegado ao 2º grau, uma conjunção exata com Altair. Ele começa este movimento para trás. E no dia 1º de setembro, ele volta para o seu último estágio de pouco mais de 20 dias no signo de Capricórnio. Isso também você vai ver nessas indicações que eu fiz para você, a explicação da energia deste retorno. Quando chega no dia 11 de outubro, este Plutão volta para o seu movimento direto em 29 graus e 38 minutos do signo de Capricórnio, até o dia 19 de novembro, quando definitivamente ele está em Aquário outra vez. Lá para o final do ano, finalzinho deste ano de 2024, Plutão retoma a 1 grau de Aquário. De novo, ele vai estar entrando numa conjunção fechada a Altair. E no final de janeiro, existe essa conjunção exata outra vez. Vamos lembrar que Plutão é um planeta muito lento. Então, nós temos aqui uma boa parte de 2024 e uma outra boa parte de 2025 com esta conjunção. Imagine, se Plutão, ele fala de poder, e se a estrela Altair nos lembra a
questão de imposição da força, o poder militar, o poderio militar, ele vem falar de guerras, ele vem falar de imposição de alguns imperadores ou aquelas pessoas que se consideravam mais elevadas sobre o povo. Aquário é o coletivo. Temos aí aspectos nada positivos para as questões de guerra que estão acontecendo no planeta, seja a Ucrânia, seja na faixa de Gaza, aquele genocídio que está acontecendo, seja em atentados, ocorrendo mais atentados pelo planeta, imposição de exércitos sobre outros. Não é uma energia nada fácil para a humanidade. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou explicar essas 3 estrelas sendo ativadas de uma forma mais, digamos assim, condensada, para que as pessoas compreendam o momento que nós estamos vivendo. Não é nada fácil. Você, no seu mapa, se você tem essa ativação de Altair, por algum planeta pessoal, você pode sim conectar com o quê? Com o aspecto positivo dessa estrela. A astrologia, ela indica, ela não obriga. Por isso é importante entender que mesmo num mapa muito complicado, muito difícil, as pessoas podem se superar. Porque tendo ali um autoconhecimento, tendo a noção dos perigos que pode correr, ela pode entrar naquele equilíbrio do caminho do meio e ir iluminando as sombras que ficaram ali. Lentamente, para que essas sombras não venham como um inconsciente e derrubem aquela pessoa. Essa é uma grande possibilidade de quem tem essa conexão com Altair. Principalmente com esse exemplo que eu dei da lua do autor de Sherlock Holmes. Olha que maravilha que ele utilizou essa energia de Altair. Portanto, todos têm a possibilidade de equilibrar essa energia e não se verem envolvidos em situações de guerra, de teimosia, valentia excessiva. Lembre-se que onde não existe medo, existe a morte. Porque o medo, ele é o controle do excesso de valentia, do excesso de confiança. Claro que a gente também não pode ter medo de tudo, não é isso. É um equilíbrio. Pessoas que são inovadoras ou em esportes ou em outros aspectos da vida, elas têm um controle e um conhecimento até onde elas podem ir, para não ter um excesso de riscos pela sua própria vida ou na sua própria vida. Eu acredito que com esta explanação deu para entender a importância desta estrela fixa sendo ativada. Ela tem a energia de Marte por essa questão de guerra, por essa questão de imposição da força da vontade, por essa questão militar. Ela tem a energia de Júpiter, já ficou bem explicado aqui, pelas questões de leis. Então, envolve os aspectos judiciais, Supremo, advogados, jurisprudências, inclusive internacionais, espiritualidade e religiosidade, porque Júpiter também representa a espiritualidade, as religiões, e Mercúrio, porque faz este movimento de comunicar, levar ao homem. Essa apresentação aqui da queda da água que vem aqui para a humanidade, é um tipo de comunicação que acontece. Eu acredito que com isto já trouxe uma noção para vocês. Claro que isso aqui não é uma aula, é apenas uma indicação do que representa essa estrela fixa. E eu te convido para o próximo vídeo, onde estarei trazendo uma explicação das 3 estrelas sendo ativadas neste período, que vai deste ano de 24 até 26. De uma forma ou de outra, sempre uma delas vai estar ativada, porque são planetas lentos, certo? Vou te lembrar novamente para se inscrever no canal, caso ainda não tenha acontecido, curte, compartilha, vamos fazer com que mais pessoas tenham este conhecimento, nem que seja de uma forma mais leve, mas que saibam mais ou menos o que isto está representando para a humanidade e para cada um também na sua vida particular. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!